A igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós iremos ler a palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós iremos ler a partir do verso 69 por diante. Amém, irmãos? Todos já acharam? A palavra do Senhor nos diz assim nesta noite: Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada lhe disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Amém? Quem pode dar amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, que Deus assim nos abençoe através da sua palavra. Deus, nós exaltamos o teu nome, nós te bendizemos pelo Deus que tu és, Deus verdadeiro, Deus ajudador, Deus misericordioso. Nós assim te exaltamos, Senhor, pelo teu grande amor revelado aos nossos corações, através da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. É por isso que estamos aqui com alegria para bendizer a Ti. Nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra que nós lemos, ela é um ensinamento para as nossas vidas. Bom seria que esse momento de prova, de luta e tribulação que Pedro ali estava passando, bom seria se não tivesse escrito, porque quando vamos folhear a Bíblia, nós podemos ver os milagres, é uma libertação, é uma cura, é uma salvação, a operação maravilhosa da parte de Deus. Mas o Senhor ele deixa escrito essa passagem para mostrar a estrutura do homem, para mostrar o quanto o homem ele é frágil, o quanto o homem ele é pequeno, e o quanto Deus ele é misericordioso, e o quanto Deus ele nos ama, porque Deus em todos os momentos das nossas vidas, Deus ele sempre tem revelado o seu amor, não por aquilo que viemos a fazer por Ele, mas é através do amor de Deus que Ele tem feito por nós. Em todos os momentos, não importa o aspecto, não importa a situação da vida do homem, o que importa é que Deus ele é fiel. E pela fidelidade de Deus, Deus ele sempre está pronto para mudar a nossa sorte, mesmo não merecendo, mas Ele sempre está pronto para enxugar nossas lágrimas e falar aos nossos corações e mostrar que somos amados por Ele. Isso é que importa. Se Deus nos ama, se Deus é por nós, assim diz a palavra, quem será contra nós? Pedro, ele estava passando um momento difícil, espiritualmente. Pedro estava precisando de uma libertação interior. Ele precisava entender que Deus, Ele conhece o coração, conhece a mente. É Deus que opera na alma do homem.
É Deus que transforma o interior do homem. E para que o homem ele possa entender o grande amor de Deus, às vezes o homem ele passa por um caminho estreito. Mas Deus ele dá sinais. Porque Deus ele fala. Deus ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Não há mudança no Senhor. E a palavra do Senhor diz: olha Pedro, tu irás despertar para as coisas que eu tenho te falado, através de um sinal. E esse sinal vai ser quando o galo cantar. Tu vai entender que eu te amo. E tu vai cair em si e vai se arrepender. E a partir de então, tudo aquilo que o Senhor falou se cumpriu. Mas a palavra ela mostra, irmãos, que Deus enviou o Senhor Jesus para mudar a sorte de Pedro e mudar a sorte daqueles que nele crê. E quando o Senhor teve um encontro com Pedro, Deus fez promessas para ele. Eu creio que todos que estão aqui nesta noite têm recebido da parte de Deus promessas. E aqueles que têm recebido promessas jamais irá ficar no caminho. Jamais será desamparado. Deus não desampara ninguém, porque Ele é Deus, louvado seja o seu nome. E a palavra do Senhor diz que Deus, o Senhor Jesus, Ele vai ao encontro de Pedro. Quando Deus ele foi ao teu encontro, como tu estava? Como é que tu estavas vivendo? Como era a tua situação espiritual? A palavra ela diz, irmãos, que Pedro havia tido uma noite frustrada. E nesta noite era uma noite de frustração também na vida de Pedro. Era uma noite fria. Quantos e quantos estão frios espiritualmente? Quantos e quantos estão distantes do Senhor espiritualmente? Fazendo fogueira, se aquecendo em fogueira, coisas de homem. Fogueira fala de coisas de homem. E Pedro estava ali, mas Pedro tinha que se consertar diante de Deus. Pedro precisava era entender que Deus havia feito um projeto para a sua vida. E ele precisava continuar nesse projeto. Ele precisava ir até o fim. Porque bem-aventurado é o homem que vai até o fim. Bem-aventurado é o homem que chega ao fim. Porque quando chega ao fim, a coroa está reservada. A palavra ela mostra, irmãos, que Pedro passou a noite. Vamos falar do princípio, como tudo aconteceu. Você sabe como tudo aconteceu em tua vida. Você sabe, você e Deus. Deus viu Pedro, sem Pedro ter visto o Senhor. Porque Pedro estava pescando durante a noite, e Pedro ali lutando pelo sustento, Pedro batalhando, e quando amanhece o dia, Pedro não tinha apanhado nada. Mas havia algo naquele dia, que foi um dia especial na vida de Pedro. O Senhor se apresentou na vida dele. Não foi ele que se apresentou na vida do Senhor, foi o Senhor que se apresentou na vida de Pedro, como se apresentou em nossas vidas. Louvado seja o seu nome. E a palavra do Senhor diz que quando Pedro viu o Senhor ele começou agora a orientar Pedro, a dar palavras vivas, palavras eficazes, palavras que mudavam a maneira de Pedro pensar, a maneira de Pedro agir. E o Senhor começou a dizer para Pedro: olha Pedro, lança a tua rede ao lado direito, que irá pescar, será uma grande pescaria. E Pedro de imediato ele fez isso. E quando ele fez, ele teve seu argumento. Ele disse: Senhor, trabalhamos a noite toda, mas através da tua palavra nós iremos fazer. E ele fez. E quando fez, Deus abençoou. Quando você faz algo na direção do Senhor, a bênção vem. Se for através da sua razão, do seu eu acho, eu penso, eu posso, é só luta em cima de luta, é só frustração. Mas quando o homem ele acata as orientações de Deus para a sua vida, a bênção vem. E quando a bênção veio, naquele momento foi uma grande experiência. Ele entendeu que só o Senhor poderia fazer aquilo. E ele cai aos pés do Senhor,
dizendo que ele era um pecador, dizendo que precisava de uma bênção de Deus. Irmãos, é assim que Deus ele faz. Ele teve uma experiência, mas precisava de algo a mais. Ele precisava se converter. As experiências, o tempo muitas vezes apaga. Mas a conversão não. Quando o homem se converte, ele é uma nova criatura. Ele é transformado pelo poder de Deus. E a palavra diz que Deus, o Senhor, ele faz promessa. Disse: olha, Pedro, tu tem muito entendimento naquilo que tu trabalhas. Com essas palavras eu estou dizendo. Então tu és um pescador. Mas eu vou te fazer algo diferente. Eu vou te dar uma promessa que tu serás pescador de homem, de almas. Coisa maravilhosa é o homem proclamar as boas novas do Evangelho. Coisa maravilhosa é o homem trabalhar para o reino de Deus. E o Senhor havia chamado Pedro, tirado Pedro das trevas, e tinha falado para ele: tu serás agora pescador de homem. Pedro não entendia nada, mas era um propósito de Deus para a vida dele. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas se é um propósito de Deus para as nossas vidas, sabemos que as promessas de Deus irão se cumprir. E o que nós devemos fazer é só confiar. É confiar, é adorar, é ter paciência para esperar, porque as bênçãos virão. Naquele momento, imaginamos, irmãos, se o Senhor Jesus estivesse ali, esquecido de Pedro, seria uma história triste. Mas Deus, ele nunca esquece de ninguém. Deus nunca tem esquecido de nós. Ele sempre está presente em nossas vidas. Às vezes o homem está distante do Senhor, mas Deus não está distante do homem. Quando você invoca a Deus, ele se faz presente. Então ele não está distante. E a palavra do Senhor diz que Pedro começa a andar com o Senhor. O ministério do Senhor foi aproximadamente 3 anos e 6 meses aqui na terra. Podemos ver os milagres que Jesus operou. E Pedro ali contemplando todos os milagres. Pedro estava presente. Pedro precisava de uma transformação. O que é que você ainda tem para ser transformado na presença de Deus? Para que Deus possa trabalhar muito mais através de você como vaso. Você tem que parar e perguntar: Senhor, o que é que está impedindo que a bênção ainda venha a ser de forma abundante em minha vida? Pedro estava trabalhando, Pedro estava ali, buscando. E Pedro era aquele homem sempre que gostava de estar à frente. Sempre queria fazer perguntas. Quando o Senhor deu uma palavra para o jovem rico, Pedro foi o primeiro a dizer: olha, nós deixamos tudo. Muitas vezes a pessoa fala isso: deixamos tudo, Senhor, para te seguir. O que é que vamos ganhar em troca? A vida de Pedro era uma vida frustrada, uma vida que tinha pescado a noite toda, não tinha achado nada, rede rasgada, e ele disse: deixamos tudo. E o Senhor olhou para ele com um olhar de misericórdia, e o Senhor disse: olha, Pedro, porque quem é o homem, irmãos, sem o Senhor? Quem é o homem sem o Senhor? O homem não é nada. Deus, ele continua sendo Deus, mas o homem sem Deus não é nada. E Pedro diz assim: olha, Senhor, deixamos tudo. Tudo o quê? O mundo que está em trevas, o mundo que vai de mal a pior. O Senhor olhou para ele com um olhar de misericórdia e disse: olha, Pedro, aquele que deixou pai, mãe, casa, fazenda, por amor de mim, ganhará 100 vezes mais nesta vida, e por fim, a vida eterna. Louvado seja Deus. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, assim diz a palavra. Descanse em Deus. É promessa de Deus. Ganha 100 vezes mais aqui nesta vida. Se tu tem deixado aquilo que tu acha tão importante por amor a Deus, Deus vai te abençoar 100 vezes mais. E no final, Deus vai te recompensar, sabe como? Com a vida eterna. Louvado seja Deus. E a palavra, ela diz que Pedro, ele passou a aprender de Deus.
Aprenda de Deus. Aprenda do Espírito Santo. Tenha um coração sensível à voz do Espírito. E a palavra ela diz que muitos milagres aconteceu. Pedro, no momento das turbulências, no momento difícil, da tempestade, Pedro foi o primeiro a querer pular do barco. Mas ia para onde? O único lugar seguro era o barco. Mas Pedro queria pular do barco e queria andar sobre as águas. Que situação! Desesperado. E o Senhor pega ele pelo braço, bota no barco e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? A bênção está na igreja. A bênção está adorando a Deus aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não duvide. Não temas. Crê somente. Se você crê, você verá a glória de Deus. Pode encerrar, irmãos, que o tempo passa. A palavra ela diz que o Senhor, Ele ensina todas as coisas. O Senhor ensina todas as coisas. A fama do Senhor se espalhou. Todos passaram a conhecer, a ouvir falar de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que liberta, que cura, que salva, que transforma. Louvado seja Deus, que não existe nada difícil para Deus, nada impossível para Deus. Ele opera da mesma forma, conforme a necessidade do homem, Ele vai lá e opera. E Ele pergunta para Pedro, para os demais que ali estavam: o que é que os homens dizem do Filho do Homem? E uns começaram a dizer: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és profeta, Jeremias. E ele faz uma pergunta: e tu dizes, e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro, mais uma vez, Pedro disse: olha, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor olhou para ele e disse: olha, Pedro, quem te revelou isso, Pedro? Eu acho que o Senhor disse: meu filho Pedro, quem te revelou isso não foi nem carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Louvado seja Deus. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre esta pedra, que Ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta revelação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, pelaquela revelação que Pedro alcançou. Não é porque a pedra é edificada sobre Pedro, não, Pedro é fragmento de pedra. A pedra rocha é Jesus, fragmentos somos nós, pedaços de pedras. A palavra do Senhor diz assim: pedras vivas. E a palavra ela diz que aquilo que tu ligares da terra será ligado no céu. Havia celular naquele tempo, irmão? Qual era a senha? A senha é Jesus. Aquilo que você liga daqui será ligado no céu. Louvado seja Deus. Então faça uso daquilo que Deus tem te dado. Faça uso, ligue as coisas que você precisa, liga, fala com Deus. Jesus, Ele é a senha. Use isso ao teu favor, que as bênçãos virão. E a palavra mais adiante, ela diz o seguinte: que o Senhor, Ele vai e Ele começa a falar de tudo aquilo que estava para acontecer sobre Ele, porque Ele nos amou de tal maneira que Ele foi até o fim. Ele, quando estava orando ao Pai, disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a palavra do Senhor diz que Ele foi até o fim. E Ele fala para Pedro, fala para todos, que o pastor iria ser ferido. Aí Pedro disse: ah, não, Senhor, de maneira nenhuma. Essa não. Dessa forma não. Senhor, todos. Pedro se achava melhor do que todos. Todos podem te abandonar, todos podem te deixar, mas eu não, de maneira nenhuma. O Senhor disse: olha, Pedro, tu és homem igual a qualquer outro. Estou dizendo isso nas minhas palavras. A diferença do homem, a diferença é quando o homem aceita Jesus. Aí ele é diferente, porque a bênção está sobre ele, o Espírito Santo está sobre você. Aí você é diferente. Mas não queira ser maior do que o teu próximo.
E a palavra do Senhor diz assim: olha, Pedro, hoje mesmo tu vai me negar. Através das tuas atitudes tu vai me negar. E tu só vai despertar quando o galo cantar. Aí quando for prender Jesus, Pedro, cheio de razão, né? O homem cheio de razão, o homem ele age por impulso, pegou a espada, quis arrancar logo a cabeça do soldado, o soldado depressa puxou, cortou a orelha, mas tudo isso é um ensinamento. Às vezes o homem ele quer falar do amor de Deus do seu jeito, e fere a orelha, fere o ouvido daqueles que estão ouvindo. Mas quando é na revelação, Jesus foi lá, pegou a orelha e colocou no lugar. Isso não é assim, Pedro. Tem muitas coisas aí que precisa aprender. Não é desta forma, Pedro. Não é com força nem com violência, mas é através do trabalhar do meu espírito. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor sabe o quê? Que Pedro fugiu, Pedro corre. E Pedro corre. Porque um homem só é valente se tiver Jesus na vida. Aí o homem com Jesus na vida, ele é valente. Pode levantar um exército, pode vir muralha, que o homem ele enfrenta. Mas o homem sem o Senhor, sem a bênção, o homem ele foge. E Pedro fugiu. Diante de uma noite fria, diante de uma noite triste, estava lá Pedro, se aquecendo em fogueira. E a palavra do Senhor diz que quando o galo cantou, Pedro despertou daquilo que estava fazendo errado. Aprove a Deus que o galo esteja cantando no teu coração nesta noite. Aprove a Deus que aquilo que você está fazendo que não agrada a Deus, você possa se arrepender, chorar, pedir perdão, porque Deus está pronto para te perdoar. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele pede perdão, Ele chora e pede perdão. Só Deus sabia, só o Senhor e Ele sabia desse negócio. E quando Jesus ressuscita, ressurreto, manda chamar todos os discípulos, em especial a Pedro. Chama Pedro. Chama Pedro. Porque a obra que eu tenho para realizar na vida dele não vai ter fim. Não para aqui. Pedro vai ser um vaso que vai transbordar de muitas bênçãos. Você é um vaso que vai transbordar ainda de muitas bênçãos. Você crê, meu irmão? Disse: chama Pedro. O Espírito te chamou desta noite aqui, porque a palavra é para o teu coração desta noite. Você veio, foi a melhor coisa que você fez. E Pedro foi temeroso, porque sabia dos erros que havia feito. Ele sabia muito bem o que havia cometido. Chegou lá temeroso, só ele e Deus sabia o que ele estava pensando. E quando chega, o Senhor não acusou aquilo que ele fez de errado. O Senhor só perguntou o seguinte: Pedro, tu me amas? Porque quando ele disse que tu és o Filho de Deus, ele confessa o projeto do Pai, ele confessa o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Por isso que ali naquela noite, 3 criados perguntaram: tu és o Deus? Eu nunca vi, negou o projeto. Olha, mas tu andava com ele, não conhece esse homem, negou Jesus. Olha, mas o teu falar te identifica. Quando o homem é crente, o falar dele identifica. Ele pode ir para onde for, mas quando ele abre a boca, alguém diz: tu és crente. Ele começou a braguejar, a ajudar, a dizer: mas não tem para onde correr, meu filho. Não tem para onde correr. Então ele negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: te amo, Senhor. Essa palavra é muito fácil para responder. Pedro, tu me amas? Depois de tanto erro que eu fiz, e o Senhor sempre pergunta isso: puxa, tu me amas? Amo, Senhor. Confessou o Pai. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Confessou o Filho. E por fim o Senhor olha para ele e diz: Pedro, tu me amas? Aí ele cai em si novamente. Ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas. Quantas palavras ele queria dizer? Senhor, tu sabes que eu sou falho. Tu sabes que eu errei, que eu pequei. Tu sabes que eu sou homem e pó, porque do pó eu voltarei. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Mas também tu sabes, Senhor, que mediante as minhas falhas, eu te amo. E o Senhor disse: olha, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Pedro foi um pregador de forma tão gloriosa. Aquela promessa que Jesus havia feito, que tu serás pescador de homem, quando ele abriu a boca, 3.000 almas se converteram. 3.000 homens, ele jogou a rede, a tarrafa, 3.000 homens se converteram ao Senhor. A porta do céu se abriu para 3.000 homens quando Pedro abriu a boca.
Em seguida, mais aproximadamente 5.000 almas se converteram. A palavra do Senhor diz que onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava, libertava. Louvado seja Deus. Vejam o quanto é bom servir a Deus, o quanto é bom confiar em Deus, esperar em Deus, porque Ele é Deus. Se Pedro tivesse desistido, quem tinha perdido era ele, mas ele continuou e a vitória veio e o nome de Deus foi glorificado. Eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus. Ficamos de pé. Glória a Deus. Jesus, Ele quebra o laço, corta a lança, eu acredito nisso. Laços de mortes, Ele corta, Ele quebra, Ele desfaz. Deus, Ele faz milagre dentro dos lares, aonde o adversário, ele quer desfazer, quer tirar a alegria de servir. Satanás chegou para Deus e disse: deixa eu cirandar Pedro como ciranda o trigo. Pena era ele que ele ouviu Jesus dizer que ele era fragmento de pedra. Me deixa peneirar Pedro. E na hora Jesus intercede por Pedro e diz: não, Deus, não permita. E depois ele disse: Pedro, Satanás hoje quis cirandar contigo como ciranda o trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua alma não desfaleça. Ele quis hoje tirar a tua vida, Pedro, mas eu roguei ao Pai por ti, para que você tenha vida. Hoje você veio aqui porque Jesus está dizendo: eu cortei o laço, eu te dou vida. Eu quebrei o laço, eu estou te dando vida. Em nome de Jesus. Ele é o Deus que nos dá vida, irmão. Vida no lar, vida cotidiana, vida para prosseguirmos. Grande obra na terra, grande obra de Deus na tua vida. É maior do que o desejo do adversário de tirar a tua vida. A obra de Deus, ele é maior, ela é maior. Deus está limpando mente, Deus está limpando mente, limpando coração, tirando, arrancando, dando armadura para você lutar, guerrear e vencer. Eu quero perguntar nesta noite: cadê você? Jesus te ama. Jesus te ama e te chama. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Tem alguém nesta noite que quer se aproximar de Jesus? Saia da fogueira, fogo estranho. Jesus é o sol da justiça. Venha para perto dele se aquecer. Em nome de Jesus. Cadê você? Em nome de Jesus. Nós não vamos insistir, mas o amor dele por ti é tamanho, extraordinário. Oh, que Jesus maravilhoso. Vale a pena chegarmos aqui, irmão. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Irmã Rosa, Deus abençoe, irmã Rosa. Grande é a obra na terra. Deus abençoe, meus irmãos, cada um de nós. Vamos avante. Amanhã estamos aqui em oração. Vamos falar com o Papai do Céu. Amanhã tem oração. Estamos aqui de joelhos, chorando e clamando.
e Deus ele vai fazer uma maravilha. Terça-feira temos aqui ensaio para